Bom dia, eu me chamo Lopes, eu sou pastor evangélico, eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Quero dar as boas-vindas a este canal Maravilhas da Lei. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, a este canal Maravilhas da Lei. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, que Deus abençoe seus negócios, que Deus abençoe seu empregador. Eu sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha vida, pela bênção de Deus na vida dos meus filhos. Sou grato a Deus por perdoar os nossos pecados. Perdoar nossos pecados é fundamental, é essencial para nós termos a vida espiritual íntegra diante de Deus. Que Deus perdoe os nossos pecados em nome do Senhor. Quero ser grato a Deus por estar aqui, através da internet, fazendo a obra do Senhor, lendo, comentando, compartilhando a palavra do Senhor. Comentar a palavra de Deus está fazendo a obra do Senhor. Sou grato ao Senhor. Hoje eu vou ler dois textos de dois livros diferentes, de dois homens diferentes, escritos por dois homens diferentes. Mas eu quero fazer a junção desses dois textos. Eu quero fazer a união, a vinculação de um texto com o outro, para estar explicando, comentando aquilo que Deus pôs no meu coração. Existe uma mensagem da parte de Deus que, quando eu conheci essa mensagem, eu procurei trazer guardada comigo. Eu considero muito profunda essa mensagem e merece de nós, no meu entendimento, assim eu entendo, merece de nós, homens e mulheres que servimos ao Senhor, merece zelo da nossa parte. A mensagem que estou me referindo está escrita pelo evangelista Mateus, no seu evangelho, no capítulo 10, no verso 8. O evangelista Mateus 10, 8, ele reporta que o Senhor Jesus Cristo está passando instrução para os discípulos, orientação. E no verso 8 está escrito o Senhor Jesus Cristo falando com os discípulos, para que eles fossem curar os enfermos, limpar os leprosos e libertar os oprimidos. E no final do texto é que traz a mensagem que eu quero aqui mencionar, registrar. No final do texto, o Senhor Jesus Cristo diz assim: o que de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 8. Curai os enfermos, limpar os leprosos, libertai os oprimidos. O que de graça recebestes, de graça dai. Aleluia. É essa mensagem que eu quero deixar aqui mencionado, registrado, da parte do Senhor. O que de graça recebestes, de graça dai. Hoje eu quero fazer uso desse assunto. Eu vou responder, tentar responder, ou tentar ajudar um irmão em Cristo, amigo. Esse irmão me cobrou, enviou a mim as mensagens, me questionando sobre um determinado assunto. E hoje eu vou tentar ajudá-lo. Vou fazer aqui um compartilhamento daquilo que está escrito na palavra do Senhor,
e daquilo que é minha experiência de vida com Deus. Irmão Manuel, o irmão em Cristo, um amigo, merece meu respeito e a minha consideração. Irmão Manuel, vou tentar responder o Senhor. Amém? Eu vou ler 2 textos. O primeiro texto que eu vou ler está escrito pelo evangelista Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 15. Então diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. Jesus Cristo disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram eles: De César. Então disse Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Outro texto que eu vou ler está escrito pelo apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, a partir do verso 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 3. Verso 4. É soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões em contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas ruins, suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, a parte dos tais. Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento, com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo, mas com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém? Eu quero juntar esses 2 textos para fazer comentários e compartilhar sobre o assunto que o irmão Manuel me questionou. Eu morei em Manaus 5 anos. O Senhor me levou a morar em Manaus 5 anos. Eu era novo convertido. Nesse tempo de Manaus eu não tinha
quase nenhum conhecimento de nada. Nem ler a Bíblia direito eu não sabia. Eu não sabia ler a Bíblia direito. O Senhor que me ensinou. O Senhor, eu louvo ao Senhor e sempre digo isso, que o Senhor que me ensinou a ler a Bíblia. O Senhor me ensinou a ler a Bíblia, o livro de Salmos e os 4 Evangelhos. Eu passei muito tempo lendo esses 5 livros. Livro de Salmos e os 4 Evangelhos. E até hoje eu ainda faço isso. Então eu não tinha. Mas Deus me colocou para fazer o trabalho na cadeia em Manaus. Foi lá em Manaus que o Senhor me iniciou a fazer o trabalho nas cadeias. Era um culto de domingos, escola bíblica dominical. E o pastor Samuel Câmara estava recrutando, estava chamando voluntário para fazer a obra nas cadeias, lá em Manaus. E o Espírito de Deus falou para mim, apresenta-te. O Espírito de Deus falou para mim, apresenta-te. E eu levantei minha mão e fui relacionado a fazer a obra de Deus na cadeia. E lá na cadeia, o pastor Samuel Câmara me colocou como responsável daquela obra na ala feminina. Ele me colocou como responsável, sem eu ter nenhum preparo. Eu não tinha nenhum preparo. Eu sabia que eu não tinha nenhum preparo. Mas o Senhor fez isso. Eu comecei a aprender. Até eu tive que ler a Bíblia. E acordar de madrugada, boca no pó, para orar a Deus. O Senhor me deu a responsabilidade, o Senhor me chamou para a incumbência. Eu tive que fazer a minha parte. Eu tinha que me empenhar, me dedicar para fazer a obra na cadeia. Fazer obra na cadeia, a cadeia é um dos lugares onde o cão opera. A cadeia, homens e mulheres convivem, é o território do inimigo, é o território do cão. Então eu aprendi, ao longo do tempo eu aprendi, que para você fazer obra do Senhor em determinados lugares, como cadeia, como boate, como centro espírita, ou qualquer outro lugar, para você fazer a obra da cadeia no território do adversário, no território do inimigo, onde o cão opera, no meu entendimento. Quem quiser discordar, discorda. Mas no meu entendimento, só tem 2 alternativas. Ou você se prepara espiritualmente. Mas você se prepara espiritualmente mesmo, para você ir lá no território do inimigo e tirar uma alma. Não 5, 10, 15, tirar uma alma. Você tem que se preparar espiritualmente muito bem para você tirar uma alma. Então você vai por iniciativa própria, desde que você se prepare, ou então você é chamado por Deus. Aí sim, independente do seu nível de preparo, mas você vai porque Deus está te ordenando. Deus está te impulsionando. Deus está te instruindo. Foi o meu caso. Eu não tinha preparo. Eu sabia que eu não tinha preparo para ir na cadeia fazer a obra do Senhor. E ainda com a incumbência, a responsabilidade de ser o responsável, de estar ali como responsável. Eu tive que realmente me empenhar. Ler a Bíblia, vou repetir, ler a Bíblia. Onde eu quero chegar? O texto que eu li,
os homens, os fariseus, perguntaram ao Senhor: será lícito pagar tributo? O Senhor Jesus Cristo disse: me mostre a moeda. Eles mostraram. E a resposta do Senhor é que vem ao encontro do meu entendimento. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que o Senhor está falando? O dinheiro, aquilo que é dinheiro, dá a César. O que é de Deus? O que é de Deus é a obra. A obra que nós temos que ter zelo, dedicação, empenho em fazer para agradar a Deus. Salmo 37 que diz: agrada-te do Senhor e satisfará o desejo do teu coração. É isso. Nós, homens e mulheres que servimos ao Senhor, devemos ter o apego às almas, fazer a obra de Deus para agradar a Deus. É isso que o Senhor está falando. O que é de César, dá a César, que é o dinheiro. O que é de Deus, dá a Deus, que é a obra do Senhor. As almas, ministração da palavra, levar uma palavra de fé, de conserto, de consolo. O Senhor Jesus Cristo está nesse negócio. Quando nós ministramos uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, de conserto, de edificação. Dá a César o que é de César, que é o dinheiro. E dá a Deus o que é de Deus, a obra do Senhor. Aí você vai perguntar: pastor Lopes, é possível fazer a obra de Deus sem envolver dinheiro? É possível fazer a obra de Deus sem cobrar dinheiro? Na minha experiência, eu digo que sim. No meu entendimento, eu digo que sim. É possível fazer? É possível. Qualquer que seja o lugar. Principalmente, eu volto a dizer, vou deixar aqui muito claro, principalmente em determinados lugares. Determinados lugares. Fazer obra de Deus no cemitério, fazer obra de Deus na cadeia, fazer obra de Deus no centro espírita. Tem que ter muito preparo. Guarde isso. Se você quer fazer a obra de Deus por voluntariedade, um desses lugares, então você se prepare convenientemente, espiritualmente. Se prepare espiritualmente. Então você ore a Deus e peça para Deus mandar você ir, porque Ele vai se responsabilizar por você. Quando eu iniciei aqui esse trabalho, abri esse canal Maravilhas da Lei, iniciei a postar vídeos na internet. O primeiro vídeo que eu fiz foi de um livramento de morte que Deus me concedeu na cadeia. Um livramento de morte, uma armadilha que prepararam para mim na cadeia do Putim. Está registrado nesse vídeo, nesse canal Maravilhas da Lei. Eu não sabia. Os presos prepararam para mim uma armadilha para me matar. E Deus não permitiu. Estou aqui testificando. Por que que Deus não permitiu que eu morresse? Porque eu estava lá fazendo a obra do Senhor, sob a ordem dele. Eu estava debaixo da ordenança de Deus. Fazer a obra do Senhor, todos nós fazemos. Todos nós fazemos. E eu afirmo e reafirmo. É possível fazer a obra de Deus sem envolver dinheiro? É. É possível fazer obra sem cobrar dinheiro? Eu digo que é. Agora vai de cada um. Preste muita atenção nos textos que eu li.
Você, irmão, você, irmã, leia, releia os textos que eu li. E deixe o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Eu sou grato ao Senhor. Eu sempre digo que eu sou grato ao Senhor. O Senhor ter feito esse trabalho comigo. O Senhor ter construído na minha vida esse ministério. E o Senhor me dá algum conhecimento suficiente para mim. O suficiente para mim. Eu procuro aqui compartilhar por conta do que está escrito na mensagem que eu já falei. Mateus 10, 8. O que de graça recebeste, de graça dai. Fazer a obra de Deus é algo maravilhoso. Glorioso. Faça a obra do Senhor. Ao longo da minha vida, eu posso dizer que eu já encontrei muitos homens, muitas mulheres, muitos irmãos, muitas irmãs, que fazem a obra de Deus por amor à obra. Fazem a obra de Deus por amor ao Senhor. Fazem a obra de Deus por abnegação. São homens e mulheres que servem ao Senhor, que fazem a obra de Deus por dedicação, por abnegação, sem esperar nada de volta, sabendo que está visando as almas aflitas. São homens e mulheres, por onde eu passei, por onde eu congreguei, que têm essa dedicação, têm esse amor, têm essa abnegação. Para encerrar, eu não quero me alongar muito, para encerrar, eu quero que todos vocês que estão aqui me assistindo se recorde do que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Apocalipse 22, verso 12. O Senhor Jesus Cristo falando: eis que venho sendo embora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. O Senhor Jesus Cristo falando: eis que venho sendo embora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. É momento de cada um de nós, irmãos e irmãs, refletirmos, avaliarmos que obra eu estou fazendo para Deus. Porque o Senhor vai recompensar conforme a obra de cada um de nós. O pastor não tem competência, não tem conhecimento de avaliar a obra do irmão. A esposa não tem como avaliar a obra do esposo. O esposo não tem como avaliar a obra da esposa. Quem faz isso é o Senhor. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Redentor, onipotente, poderoso Salvador, advogado onisciente, é Jesus, meu bom Senhor. Ó amado da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Um abrigo sempre perto,
para todo pecador. Um refúgio sempre aberto é Jesus, meu Salvador. Ó amado da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Água viva, pão da vida, doce sombra no calor, que ao descanso nos convida, é Jesus, meu Salvador. Ó amado da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. O Cordeiro imaculado que seu sangue derramou, meus pecados expiando, minha alma resgatou. Ó amado da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Fundamento inabalável, rocha firme e seca, infalível, imutável, quem não poderá tirar? Ó amado da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. O caminho que seguro sempre para o céu conduz. Quem a Cristo pronto segue, quem tomar a sua cruz. Ó amado da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti.